Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor e professor Fábio Rodrigues. Eu quero compartilhar com você a respeito de um texto bíblico muito conhecido, muito pregado, mas talvez pouco compreendido. E esta palavra está baseada em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim: E disse o eterno Deus, não é bom que esteja o homem só, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Essa versão é um pouco diferente, talvez, da que você usa aí, porque eu estou traduzindo diretamente do hebraico. O texto da Torá diz: Vayomer Adonai Elohim, lotov heyot Adam, levado eselo, ezer kenegedo. O nosso objeto de investigação, os nossos objetos de investigações aqui nesta palavra breve, está baseado em duas palavras, ou uma palavra e uma expressão, que diz em hebraico ezer, que é auxílio, ajuda, e kenegedó, que vem da palavra neged, que significa oposto, que significa contrário, frente. Olha que interessante, nós temos no capítulo 2, verso 18 de Gênesis, duas palavras importantíssimas: auxílio e oposição. Você sabia que a evolução do ser humano se deu sempre no confronto, na questão antagônica das coisas? Nenhum ser humano cresce, desenvolve, evolui, se tal ser humano não for confrontado. É necessário o confronto. Olha que interessante, o Evangelho de Cristo nos confronta. Todo mundo quer receber o auxílio de Deus, mas ninguém quer ser confrontado. Não é verdade? Só que em Gênesis 2,18 nós vemos dois princípios importantíssimos que servem para todas as áreas da nossa vida. Ezer é auxílio. Kenegedó significa se opor a ele. Portanto, a mulher, ela recebeu dois papéis. Primeiro é de auxiliar o marido, e o segundo é de confrontar quando ele estiver errado. A evolução não está no fato das pessoas concordarem com você. Porque quando as pessoas que te seguem sempre concordam com tudo que você fala, talvez você esteja evoluindo e não evoluindo. Você sabia disso? Portanto, nós precisamos entender com esses dois princípios e colocar nas nossas vidas, entendemos de uma vez por todas que nem sempre as pessoas que falam o contrário daquilo que nós achamos estão desejando o nosso mal. Isso faz parte do crescimento, da evolução, do desenvolvimento da raça humana. Olha que interessante, talvez você nunca parou para analisar. No capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar o verbo bará, criou. E esta criação está relacionada, segundo a tradição judaica, com uma criação instintiva do ser humano. O ser humano, no dado momento, ele era apenas instintivo. Mas logo após, no capítulo 2, no verso 7 especificamente, nós encontramos a expressão Nishmat Haim, fôlego de vidas. Deus ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vidas, que foi traduzido para fôlego de vida. Mas se você investigar no hebraico, você vai perceber que é Haim e não Rai. E nós percebemos então que nós temos entre o capítulo 1 e o capítulo 2 a diferença entre o que é instintivo e o que é racional. Portanto, o homem foi criado a priori, inicialmente, como um ser instintivo. Logo após, então, Deus ele sopra sobre ele o que vai servir de oposição ao lado instintivo. A razão se opõe ao instinto. E aí conta-nos a tradição judaica que o homem ele começou de forma racional a confrontar o lado instintivo, ele acabou achando que era autossuficiente. E o que Deus então produziu nele? Uma tardemá, um tardemá, um sono profundo. E quando o homem dormiu, através da primeira anestesia que nós vemos aí relatada na palavra de Deus, ao acordar ele percebe que tem uma opositora frente a ele.
E quem era a sua opositora? Era a mulher, que tem a representação do lado emotivo. Portanto, você vê aí a racionalidade confrontando o instinto. E você vê agora a emoção confrontando a razão. E tudo isso como objetivo de Deus de trazer equilíbrio para o ser humano. Nós temos 3 fontes dentro de nós. A fonte instintiva, a fonte racional e a fonte emotiva. Precisamos colocar as 3 fontes no seu devido lugar. Em primeiro lugar, a razão. Auxiliando a razão, a emoção. E embaixo da razão e da emoção, o instinto. E se nós não conseguirmos equilibrar essas fontes, acontece como aconteceu em Gênesis 3. Você quer saber mais detalhes a respeito de como lidarmos com essas fontes, como saber lidar exatamente como Deus assim deseja? Eu gostaria de convidar você para que você possa adquirir essa literatura. Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Olha que interessante, nós temos aqui assuntos diversos, dos 4 primeiros capítulos de Gênesis, tudo que você puder imaginar acerca do Jardim do Éden. Algumas coisas particulares que você só consegue entender e compreender com base no hebraico. Olha que interessante. Enquanto Adão é o arquétipo da racionalidade, Eva é o arquétipo da emoção. Assim temos em Caim o arquétipo da inclinação para o mal, sendo Abel sua contraparte arquetípica. A serpente edênica tipifica o arquétipo do instinto ou dos desejos humanos e assim por diante. Eu abordo aqui, nesse livro, aspectos diversos, 17 personagens, de Adão até Enos, e eu aplico na vida de todos os cristãos dos dias atuais. Eu abordo, por exemplo, sobre a diferença entre o homem primevo e o homem formado, marcadas principalmente pela intervenção do que a Bíblia chama de fôlego de vida, que, segundo o texto hebraico, expressa-se na forma plural, fôlego de vidas, algo que é muito relevante. Quem é a esposa de Caim? Caim conheceu sua esposa na cidade de Nod ou já estava com ela antes de ir para lá? Quais os supostos nomes dos outros filhos de Adão e Eva, fora Caim e Abel, já que a Bíblia afirma que tiveram filhos e filhas? Estas e outras particularidades e curiosidades que envolvem o Jardim do Éden há milhares de anos serão abordados, ou foram abordados aqui, de uma forma bem sólida. É um estudo muito envolvente. Deus em Cristo te abençoe. Continue investigando a palavra de Deus. Anote tudo que você ouviu aqui. Compare com base no hebraico e compartilhe esse vídeo com pessoas que são amantes da palavra de Deus. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês. Esse foi mais um oferecimento do livro Jardim do Éden, é o decifrador da mente humana. Você pode estar reservando a sua literatura ou presenteando um amigo, uma amiga, através do telefone 11 987 17 4461. Até a próxima, que Deus te abençoe, trazendo os segredos por trás das letras e das palavras. Eu sou o teu amigo, pastor e professor Fábio Rodrigues dos Santos. Até a próxima. Tchau, tchau. Shalom, shalom.